Chamo Jefferson dos Santos Silva e, juntamente com Gleciane Gomes, Maria Clara Pereira e Silvio Pereira, nós compomos a equipe 2. Nessa segunda unidade, o artigo que nós escolhemos para o desenvolvimento da nossa atividade prática de pesquisa foi o artigo intitulado Subalternização no Trabalho e na Educação de Jovens da Agricultura Familiar no primeiro e segundo planalto do município da Lapa, Paraná. Possibilidades de superação, das professoras Maria de Fátima Rodrigues Pereira e Patrícia Correia de Paula Marcócia. Então, para a localização desse artigo, nós utilizamos o site da Cielo, que está disponível, no documento Orientações para os Seminários, que foi disponibilizado pelo professor no Google Classroom. Então, a busca desse artigo se deu entre os dias 10 e 15 de maio de 2025. No site, foi acessado o campo de pesquisa e foram colocados as seguintes palavras: materialismo histórico, Karl Marx, trabalho, sociologia, conforme mostra o slide, não é? Nós colocamos uma representação que mostra exatamente como se deu esse processo de busca do artigo. Então o site ele se dirigiu para uma página específica com artigos que envolvem ou citam alguma dessas palavras em sua composição do texto, né? Então nós demos prioridade a artigos que trabalhassem na área da sociologia ou na área da educação com o materialismo histórico e dialético. Então, após uma busca minuciosa entre os artigos que nos foram apresentados pela página, nós encontramos um artigo que trabalhava na área da educação e com a corrente do materialismo histórico e dialético. Então, esse artigo ele é uma pesquisa sobre a subalternidade entre jovens da agricultura familiar no município de Lapa, que se localiza no estado do Paraná. Então esse artigo ele foi publicado na revista titulada Revista Brasileira de Educação, no dia 18 de fevereiro de 2019, e tem como autoras as professoras Maria de Fátima Rodrigues e Patrícia Correia de Paula Marcócia. Então essa Revista Brasileira de Educação ela é uma publicação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, que tem como finalidade publicar artigos científicos de temas relacionados à educação ou temas que sejam relevantes para o estudo da educação no país. Nós trouxemos a referência completa do artigo, conforme consta no nosso slide, o link que está disponível para um posterior acesso e a data de acesso na qual ele foi acessado pela última vez, que no caso foi no dia 15 de maio de 2025. Trouxemos também algumas informações sobre as autoras que consideramos importantes. Então, a professora Maria de Fátima Rodrigues Pereira, ela é doutora em Educação pela Universidade de Campinas, a Unicamp, e é também professora da Universidade do Tuiuti, no Paraná. A professora Patrícia Correia de Paula Marcócia, ela é doutora em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná e também é professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. Então, os objetivos das autoras nesse artigo é o seguinte. Nesse artigo, elas querem analisar a subalternização dos jovens da agricultura familiar da Lapa, investigando as condições de trabalho e de educação desses jovens, para a partir daí compreender os impactos das relações patriarcais e capitalistas no campo, né? Então elas vão apontar as contradições entre permanência e êxodo rural juvenil, né, nessa localidade, e querem estudar como a reestruturação produtiva ela vai afetar a juventude rural, refletindo sobre as limitações das políticas públicas para os jovens do campo. Então, a partir daí, dentro desse processo de pesquisa, no final do artigo, elas irão indicar algumas possibilidades de superação da subalternidade desses jovens, fazendo um paralelo entre
a teoria e aquilo que é possível aplicar, tirando da teoria para a prática. Então, professor, eu fiquei com duas questões, né? A primeira é qual o problema que motivou a pesquisa? Né? A pesquisa foi motivada pela percepção da pouca atenção dada aos jovens no Brasil, especialmente no campo, e como essas condições de vida no meio rural, né, se dão, particularmente para os jovens de agricultura familiar, que os levam a uma situação de dupla subalternidade, tanto no trabalho como na educação. Então, isso se deve a relações patriarcais e à exploração e expropriação do capital monopolista. Ou seja, o primeiro, essa dupla subalternidade, que é relacionado à falta de autonomia e poder dos jovens da agricultura, né? E sobre essa questão de hierarquia, né? Não só da família, né? Do pai, chefe da família, pai ou avô, como pode ser também do agronegócio, né? Então, os jovens, eles têm essa dificuldade de ter a educação, de ter acesso à educação, né? Porque os pais percebem que não tem tanto benefício dentro da agricultura. Então, os jovens, eles podem ter decisão limitada também, não só eles, mas como as mulheres, né? Impedindo sua capacidade de inovação, né? E buscando seus próprios interesses, tanto na questão agrícola, né, como nas escolhas sobre seu próprio futuro. Então, dentro dessa perspectiva da expropriação do capital monopolista, né, se percebe, por exemplo, como eu citei ainda há pouco, a questão do agronegócio, né? Então, eles controlam o acesso à educação, à tecnologia, né? E essas famílias de agricultores fica desfavorecida nesse tema, né? Impedindo que os jovens entrem nesse sistema, então, nesse trabalho exploratório. E a outra questão é quais são as fundamentações teóricas que o autor utiliza na pesquisa. Ele vai utilizar o materialismo histórico dialético, né, de Marx, vai fazer uma crítica à subalternidade, né, e como se dá essa reestruturação produtiva e capital monopolista. Então, esse método adotado e a fundamentação teórica principal da pesquisa se orienta pela teoria de Marx, né, a teoria marxista, implicando e considerando a produção material socialmente determinada como um ponto de partida para compreender a subalternidade. Então, o primeiro ponto é como entender por que essas pessoas trabalham e para que trabalham, olhando como elas produzem as coisas para poder viver. Por exemplo, os alimentos, a moradia e etc. Então, como trabalha, para quem trabalha e como trabalha, é uma chave para entender essas relações sociais. Então, não é sobre ideia nem cultura, mas é como se devesse entender a base econômica da vida. Então, o autor, né, o que fez o artigo, para entender essa dificuldade dos jovens na agricultura familiar, ele usou essa luta de classes de Marx para entender todo esse contexto que esses jovens vivem. Aí é que entra. Aí ele vai apresentar quem detém o meio de produção e quem dá a sua mão de trabalho, sua mão de obra, né? Quem detém os meios, o agronegócio, e quem detém essa mão de obra, que são os jovens agricultores. Então, os jovens, né, estão em desvantagem, né, nessa luta. Então, já no capital monopolista, essas empresas grandes, elas controlam todo o capital produtivo, inclusive a agricultura familiar. E essa reestruturação produtiva é como o capital ele vai se adaptando, né? Ele vai tomando uma nova roupagem. Karl Marx observou, olhando o processo histórico da humanidade, observou que desde o Antigo Egito existe a questão da polaridade. As pessoas, ou seja, os chamados donos de escravos e os escravos. Quando a gente sai do Antigo Egito e vem para a Grécia, se observa também o chamado modo de produção escravista. O caso bem peculiar nesse aspecto é o de Aristóteles. Aristóteles tem um grande potencial filosófico. Platão considerava ele um melhor aluno da academia. Contudo,
Aristóteles era um escravo. A Grécia invadiu a cidade de Estagira, venceu a batalha e trouxe os escravos. E entre eles estava Aristóteles. Por isso dá-se o nome de Aristóteles, o estagirista, que era escravo, mas o melhor aluno da academia de Platão. Assim Platão o considerava. Ok. Quando a gente vem para o período medieval, nós temos agora o quê? Temos a questão servo-senhor. O servo devia total subserviência ao seu senhor. Essa questão da polaridade. Saindo do período medieval e chegando mais ou menos em 1850, no início da Revolução Industrial, Karl Marx observou que esse antagonismo ainda existia. Agora sob o nome de luta de classe. Ou seja, a luta de classe entre os donos dos meios produtivos, né? Por exemplo, e o chamado operário, o proletário, pé de chão de fábrica, como ele gosta de dizer. E esse antagonismo entre os grandes capitalistas e o pessoal, né? E o proletariado. Ok. A gente saindo desse contexto, isso é só apenas para contextualizar, no tocante ao trabalho que nós fizemos. Então, temos agora o quê? Temos que em 2006, em 2010, duas pesquisadoras pegaram os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e utilizando o método histórico-dialético, perceberam que há uma subalternidade. O que é isso, subalternidade? Subalterno está sob o domínio, sob o comando de alguém. Nesse caso, quem é que está sob o comando de alguém? São aqueles jovens do município chamado Lapa, no Paraná. São os jovens da agricultura, denominada de agricultura familiar, que não tem o direito de voz, não tem quem reivindique os direitos dele, não tem um sindicato, nem sequer uma ação comunitária para reivindicar os direitos daqueles jovens. A maioria deles não estudam, mais letrado, aqui tem mais letramento são as mulheres. A entrevista, infelizmente, não tem as perguntas, não tem a resposta. Foi entrevista com funcionária da Emater, 3 jovens da região, daquele município. É uma entrevista semi-estruturada. Entrevista semi-estruturada quer dizer que ela já tem um roteiro, mas o entrevistador ele pode acrescentar alguma coisa que ele quiser, dependendo do que ele achar conveniente para o momento. Mas o que lamentamos tudo aquilo ali é porque não existem as perguntas. Se não existem as perguntas, também não vai existir a resposta, pelo menos no texto que nós pegamos, né? Não foi colocada a pergunta nem as respostas, mas está feito o trabalho. Oi pessoal, tudo bem com vocês que estão acompanhando o nosso vídeo? Eu me chamo Maria Clara, sou uma das componentes da nossa equipe de número 2 e dando continuidade à apresentação do nosso artigo, eu vim trazer para vocês um pouco das análises dos resultados e também trazer para vocês algumas considerações finais, alguns pontos importantes que a gente achou interessante estar destacando dentro do nosso artigo. E enfim, dando continuidade, eu fiquei responsável por estar falando para vocês também sobre a análise dos resultados. E esse estudo identificou que os jovens da agricultura familiar do município da Lapa, lá no Paraná, não é a Lapa do Rio de Janeiro, eles vivenciam um processo de dupla subalternização.
E por que isso ocorre? Tem 2 fatores principais que a gente vai relatar aqui no nosso artigo e que as autoras trouxeram, né? E a gente vai estar compartilhando com vocês. Lendo o artigo, a gente identifica que as relações patriarcais é um desses 2 fatores, né? Que os jovens eles estão inseridos em estruturas familiares tradicionais, onde predominam as relações de poder, que excluem da tomada de decisão e da divisão de renda, principalmente de mulheres e crianças. E também a exploração capitalista, no qual as exigências do agronegócio e do capital excluem os jovens do acesso à educação de qualidade, ao trabalho digno e à permanência na terra, forçando a migração para a cidade. E isso é algo muito debatido não só no texto, mas enfim, também dentro da nossa realidade aqui na região Nordeste. Também é algo muito visto e é válido as autoras estarem pontuando. E é isso, gente. São esses 2 principais fatores que causam essa dupla subalternização. E o que deu para a gente evidenciar, o que ficou mais claro na pesquisa para nossa compreensão. O trabalho familiar, muitas das vezes, não é remunerado. O que isso quer dizer? Todo trabalho feito em casa, geralmente também por mulheres, vale ressaltar isso, também não é valorizado e remunerado. Dando continuidade, outro tópico. A juventude, ela enfrenta a falta de políticas públicas pensadas para as necessidades específicas, lá na realidade da Lapa, mas vale a pena lembrar que no Brasil inteiro também. E continuando, a escolaridade dos jovens do campo, ela é mais baixa, isso já é comprovado. E especialmente entre os homens, que por muitas vezes abandonam o estudo para viver exclusivamente do trabalho. Algo também muito próximo da nossa realidade aqui no Nordeste. E o último tópico, as mulheres elas vivem em situações mais graves da subalternização, enfrentando violência, sobrecarga de trabalho e falta de acesso à educação. E muitas dessas vezes acabam ocorrendo também o fato da maternidade precoce e gravidez na adolescência, dentre outros fatores. Repito, dentro do artigo. Dentro do artigo, a gente pode ressaltar essas verificações. Foi algo que eu consegui estar pontuando e evidenciando. Foi muito claro na leitura do artigo. E as possibilidades de superação. É um tópico que eu achei interessante por ser tratado dentro do artigo. O artigo também aponta possibilidades de superação. Para isso, é essencial compreender criticamente as práticas capitalistas, resgatar as lutas sociais e as memórias coletivas do campo, e conectar as dimensões do trabalho e da educação como caminhos para a emancipação da população camponesa. As autoras, elas defendem a necessidade de promover o acesso à permanência e a ampliação da escolarização dos jovens rurais, em articulação com movimentos sociais do campo, como uma forma de construir resistências e também de quebrar essa forma de subsistência dessa subalternização, no qual os jovens da realidade da Lapa, lá no Paraná, estão inseridos, que devido ao capitalismo e enfim, e essas relações patriarcais também. Essa pesquisa ela deixa isso assim bem claro quando a gente passa a ler ela. E eu achei muito interessante esse tópico justamente por isso, porque é um resgate de lutas camponesas, é resgatar aquele sentimento de identidade. Seria muito bom ser implantado dentro daquela realidade da pesquisa, para mais para frente ser um caminho para as próximas gerações estarem mais valorizadas a cultura do campo e terem mais acesso à educação e tudo mais. E como considerações finais, em síntese, o artigo por nós estudado, a equipe 2, assim como eu falei para vocês, conclui que a subalternidade vivida pelos jovens da agricultura familiar na Lapa é estrutural e produzida pelas relações patriarcais e pela lógica do capitalismo, que é o que move o nosso mundo, infelizmente, e é que faz toda e qualquer sociedade ser ainda mais desigual. Isso ocorre em um contexto de ausência de políticas públicas eficazes, justamente para a realidade daqueles jovens, para a realidade da Lapa, lá no Paraná. E de um discurso dominante que naturaliza a desigualdade e que acaba assim perpetuando-a. E é isso, gente. Essas são as considerações finais. Foi um artigo de uma metodologia muito fácil de entender, foi uma leitura agradável. E essas são algumas considerações finais. E muito obrigada para você que assistiu até aqui.